Capítulo 96. Nova habilidade. Cerca de 10 minutos depois, todos que ainda conseguiam se mover haviam retornado ao acampamento base. Para aqueles que infelizmente morreram na caverna de Cristal Azul, seus camaradas mais próximos da unidade B5 assumiram a responsabilidade de recolher os corpos e levá-los de volta à superfície. Quanto aos Pokémon e recursos deixados pelos caídos, estes naturalmente se tornaram a recompensa para aqueles que carregaram os corpos para fora da área afetada. A tempestade de areia já quase havia cessado. Apenas uma leve brisa marítima persistia, carregando ocasionalmente alguns grãos de areia inofensivos. Olhando da borda da estátua desgastada, o sol poente lançava um brilho vermelho-dourado sobre o deserto e suas formações rochosas antigas. A equipe B5 estava ocupada arrumando as coisas. Eles recolheram instrumentos de precisão que não haviam sido usados e carregaram veículos todo-terreno com os suprimentos básicos que haviam trazido consigo. Tiro e os outros caminharam com Gareta em direção às tendas. Quando se aproximaram, o capitão parou e perguntou: Onde está Leon? Era ele quem estava segurando a tempestade de areia? Ele ainda está no oeste, respondeu Shiro. Agora que o resgate terminou, é hora de ele voltar. Então eu vou buscá-lo, disse Gareta simplesmente. Ele acenou rapidamente e se virou para sair. Desde que deixara as ruínas, ele vinha mexendo no comunicador. Mas, por algum motivo, o estranho campo magnético que interferia nos sinais ainda não havia desaparecido. Cada mensagem que ele tentava enviar simplesmente sumia como uma pedra afundando no mar. Mesmo assim, Gareta era um homem de ação. Uma vez que tomava uma decisão, não perdia tempo. Após caminhar alguns metros, ele olhou para trás e acrescentou: Obrigado novamente por tudo. Que todos vocês descansem um pouco. Dito isso, ele se dirigiu a um veículo off-road próximo. Os 4 pneus preparados para o deserto rolaram sobre a areia, deixando rastros profundos enquanto o veículo saltava sobre o terreno irregular e desaparecia rapidamente de vista. Ei, Tiro Marvin se inclinou e perguntou com cuidado: Nós também fomos nocauteados. Depois que acordamos, fomos te procurar, mas você ainda estava inconsciente. Aqueles caçadores te carregaram de volta. Não aconteceu nada de estranho antes disso, certo? Tiro balançou a cabeça e estava prestes a responder quando Nessa interrompeu. Alguns membros do esquadrão morreram, disse ela em voz baixa. Grandes buracos em seus peitos, como se tivessem sido abertos por garras de algum tipo de Pokémon. Parecia que Sableye tinha feito isso. Mas quando saímos das ruínas, ele tinha sumido, como se tivesse desaparecido. Tiro assentiu levemente com a cabeça. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a Pokébola que continha Sableye. De fato, o Pokémon estava acordado, embora permanecesse dentro da bola com um olhar atordoado e imóvel. Olhando para os membros do B5 que estavam descansando por perto, Shiro fez um gesto para que Marvin e os outros o seguissem para dentro da tenda. Foi este Sableye que matou aquelas pessoas, disse ele, colocando a Ultra Bala na palma da mão. Dormi mais do que ele. Consegui capturá-lo enquanto ainda estava confuso. Que tipo de sorte é essa? Marvin exclamou, surpreso, e deu um pulo para mais perto, agachando-se para espiar o Pokémon dentro da bola através da parte translúcida. No instante em que Sableye pareceu notá-lo, abriu a boca e soltou um rugido furioso. Em seguida, atacou repentinamente a parede interna da bola, fazendo Marvin cambalear para trás de susto. Ele quase caiu. Felizmente, a Ultra Bala era resistente. Não havia chance de Sableye escapar. Isso é muito perigoso, murmurou Marvin. Ele deu mais um passo para trás, aumentando a distância entre ele e a bola. Mesmo sabendo que não havia escapatória, o medo ainda invadia. Observando Sableye se debater lá dentro, ele não conseguia evitar imaginar-se sendo despedaçado por aquela criatura surgindo do nada. Ele rapidamente se escondeu atrás de Alistair. Nessa, por sua vez, não deu muita atenção ao Pokémon do tipo fantasma. Ela olhou para Shiro e perguntou, mais cedo: Você parecia estar com uma febre muito alta, mas sua testa estava fria. Tem certeza de que seu corpo está bem? Estou bem. Só não estou acostumado com o ambiente daqui. Nada de mais sério. Não se preocupe. Enquanto Shiro falava, de repente sentiu uma forte pontada de fome. Ele remexeu na mochila e tirou um punhado de Pokédocos, enfiando todos na boca de uma vez. Se os humanos fossem categorizados como Pokémon, Shiro imaginou que se encaixaria no tipo lutador ou psíquico. Esse foi o raciocínio por trás de sua escolha, ele havia selecionado apenas Pokébocos alinhados com esses dois atributos. Enquanto mastigava e engolia, uma sensação quente preencheu seu estômago, e a fome desapareceu quase instantaneamente. Nessa franziu a testa ao ver a cena.
Embora os pokéblocos fossem comestíveis para humanos, sendo feitos de frutas silvestres e outros ingredientes naturais, a energia e os nutrientes concentrados não eram algo que o corpo humano pudesse processar de forma eficiente. Comer tantos de uma só vez poderia facilmente causar mal-estar. Mas Shiro não se incomodou nem um pouco. Em vez disso, voltou sua atenção para o Sablei dentro da Ultra Ball e o estudou. Ele teve uma sensação estranha, como se os poderes concedidos por Zacian e Zamazenta tivessem começado a despertar depois de comer aqueles pokéblocos. Força física aprimorada era uma coisa, mas agora ele conseguia sentir o Pokémon à sua frente com uma clareza quase sobrenatural, seu nível, habilidade e muito mais. Posso transformar isso em dados concretos? Tipo uma interface adequada? Ele se concentrou, reunindo seus pensamentos. Lentamente, como se desenhadas por tinta invisível, linhas de texto começaram a se formar ao lado do Sablé em sua visão. 1. Nome: Sablé. Tipo: Sombrio Fantasma. Nível: 52 Elite. Habilidade: Visão aguçada. Item segurado: nenhum. Esses detalhes não lhe foram apresentados diretamente, em vez disso, seus sentidos lhe forneceram informações brutas, e sua mente as converteu em palavras. Era muito mais eficiente dessa forma, sem necessidade de adivinhar ou confiar apenas no instinto. Muito mais fácil, Shiro murmurou para si mesmo, continuando a testar os estranhos poderes que Zacian lhe concedera. Mas, por mais que tentasse, ele só conseguia observar. Não podia afetar o mundo real. Será que o poder de Zacian é muito fraco? Ou será que me falta talento? A dúvida surgiu por um instante, mas ele a afastou logo em seguida. De jeito nenhum. Com certeza a culpa é do Zacian. Aquele cachorro provavelmente só é fraco. 2. Enquanto Shiro fazia experiências em silêncio, ao lado dele, Nessa observava suas expressões e gestos estranhos com um olhar intrigado. Ela abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas foi interrompida pela voz de Alistair. Está faltando alguma coisa. O que é isso? Perguntou Marvin, espreguiçando-se enquanto caminhava mais para dentro da tenda. Ele se jogou de lado em um sofá com um gemido. Nessa olhou em volta. Os instrumentos e ferramentas lá dentro estavam intactos, exatamente como haviam sido deixados. Mas algo estava errado. Os pesquisadores, disse ela de repente. Eles se foram. Pesquisadores. Tiro piscou, saindo de seus devaneios. Ele guardou a Pokébola de volta no bolso e examinou a tenda com olhos renovados. Ele estava tão absorto com Sablei e o despertar de seus poderes que não havia percebido antes. Eles haviam retornado à superfície antes da unidade B5. Se algum membro da equipe tivesse entrado e levado os pesquisadores embora, certamente teriam sido vistos. Não vi ninguém da empresa entrar, disse Alistair com certeza. E as bandagens liberadas por Dusclopes eram todas de matéria sólida, não de energia. Elas não desapareceriam assim. Os olhos de Shiro se estreitaram. Uma possível explicação fez sentido. Foram os instrutores de Stone Siege, disse ele. Eles devem ter entrado sorrateiramente enquanto a tempestade de areia diminuía e levou os pesquisadores embora. Capítulo 97, Meeting Dalton. Droga, eu tinha me esquecido daquelas malditas hienas. Ao ouvir as palavras de Shiro, Marvin saltou do sofá e exclamou: Precisamos encontrá-los rápido. Se algo acontecer, toda essa missão estará comprometida. Não precisa procurar, disse Alistair calmamente. Ele virou a cabeça, os olhos vazios de sua máscara branca voltados para Stone Seed. De seu ombro, Mimikyu, coberto por um pano, surgiu. Ele já havia libertado Mimikyu logo após saírem das ruínas, enviando-o à frente para explorar a área. Nesse instante, uma grande confusão irrompeu do lado de fora da tenda. Quem são essas pessoas? Eles parecem animais necrófagos da natureza. Que diabos estão fazendo no nosso acampamento? Será que querem morrer? Talvez estejam aqui para pedir comida. Deveríamos chamar os que estão lá dentro? Já que o capitão se foi, eles estão no comando agora. TCH. Se eles não tivessem descido e nos salvado, eu já seria um maldito fantasma. Conforme as vozes se intensificavam do lado de fora, Tiro puxou a cortina da tenda. Um homem magro estava parado bem à sua frente. Após um breve aceno de cabeça, o homem deu um passo para o lado, deixando Shiro passar. Grupos de membros do B5 em uniformes cinzentos estavam reunidos perto do muro em ruínas, conversando entre si. Ao longe, um grupo de mais de uma dúzia de figuras envoltas em capas marrons e amarelas caminhava lentamente em direção ao acampamento. Uma brisa varreu o deserto, levantando finos grãos de areia amarela que dançavam diante deles como um véu diante de uma dançarina do deserto.
Tiro liderou sua equipe até a frente, seus olhos aguçados distinguindo facilmente os rostos do grupo que se aproximava, e os pesquisadores de jaleco branco que eles arrastavam, firmemente amarrados e pendurados ao lado deles. Parece que vieram exigir resgate, deduziu Shiro. Esses caras tiveram coragem de aparecer assim. Devem ter enviado batedores antes da tempestade de areia passar, percebido que a maior parte do acampamento estava vazia e aproveitado a oportunidade para capturar os pesquisadores. O fato de não terem matado ninguém e de terem deixado para trás o equipamento pesado e inútil deixou suas intenções óbvias. Planejavam usar reféns em troca de recursos. Malditos bastardos, resmungou Marvin, furioso. A missão estava quase concluída. Estavam prontos para voltar à Torre das Rosas e descansar. Agora, graças àquelas hienas imundas, tinham uma nova bagunça para limpar. Tiro olhou para trás, para a equipe desorganizada. Então, com voz imponente, gritou: todo o pessoal, formem formação e preparem-se para a batalha. Eles podem atacar o acampamento. Sua voz soou alta e clara. Os membros do B5, antes relaxados, ficaram em posição de sentido imediatamente e um silêncio se abateu sobre o grupo. Embora não fosse o capitão Garik quem desse a ordem, a maioria reconheceu Shiro. Ele era o sortudo que, de alguma forma, capturou um Draculak de nível elite na área selvagem. Ele havia capturado um Pokémon poderoso, conquistado a atenção do presidente Rose e agora acabara de salvar suas vidas. Alguns sentiram inveja, claro, mas ninguém duvidou de sua força ou se recusou a obedecer às suas ordens. Por mais que desprezassem aquelas hienas do deserto, o inimigo estava se aproximando. Tiro havia exagerado propositalmente as intenções do inimigo para elevar o moral. Quando percebeu que sua ordem surtia efeito, liderou o esquadrão em marcha com força total, atravessando a areia fofa para confrontar o grupo que se aproximava. A distância entre os dois lados diminuiu rapidamente. A menos de 50 metros, a tensão atingiu o ápice. Todos os treinadores seguravam suas pokébolas com firmeza. Bastaria um movimento em falso. Num instante, dezenas, talvez centenas, de Pokémon poderiam surgir, desencadeando uma batalha massiva. Viemos negociar, gritou o homem à frente. Ele vestia uma capa amarela e erguia um dos pesquisadores de jaleco branco como se fosse uma bandeira de rendição. Sua voz foi levada pelo vento, alcançando Shiro e sua equipe. À medida que mais e mais pesquisadores eram erguidos como troféus, a tensão entre os dois lados foi diminuindo gradualmente. Percebendo que provavelmente não haveria confronto, os membros do B5 silenciaram, voltando-se para encarar os prisioneiros desonrados. Aproximadamente um minuto depois, Shiro estava cara a cara com o líder adversário a apenas 2 metros de distância. É, você, começou o homem, se me cerrando os olhos para Shiro. Você viu os três atrás de você. Vocês são os reforços que apareceram há pouco tempo, certo? Os que derrotaram Eldon. Shiro não respondeu à pergunta. Em vez disso, perguntou: você é Delton? Ao ouvir o nome, a figura imponente, com mais de 2 metros de altura, puxou o capuz para trás, revelando uma cabeça calva e brilhante. Ele sorriu. Então você já ouviu falar de mim? Parece que não sou apenas um ninguém aos olhos do seu grupinho. Delton, um membro do B5, lá do fundo, deu um passo à frente, parecendo reconhecer o gigante careca. Então, como se tivesse se lembrado de algo, inclinou-se e sussurrou para Shiro. Ele é um treinador de nível de ginásio especializado em Pokémon do tipo inseto. Nós até tentamos recrutá-lo uma vez. A oferta foi patética. Interrompeu Dalton em voz alta, após ter ouvido a conversa. Prefiro ficar com o que eu quero. Tipo inseto, e Shiro franziu a testa, lembrando-se da informação que havia recebido antes. Dalton possuía 3 Pokémon do tipo inseto em nível de ginásio. Pokémon do tipo inseto eram geralmente conhecidos por seu baixo potencial, facilidade de treinamento e crescimento rápido. Seu baixo potencial máximo significava que eles evoluíam rapidamente para suas formas finais e ganhavam uma força inicial decente, mas atingiam seu limite com a mesma rapidez. A maioria dos Pokémon eventualmente evolui para suas formas finais. Antes disso, o crescimento de seus corpos permitia que seu poder aumentasse junto com eles. Mas, uma vez totalmente evoluídos, a maioria atingia um limite natural, ditado por seu potencial. Depois disso, o crescimento se tornava lento, senão impossível. Era por isso que tantos treinadores se importavam com as espécies base, os tipos dragão, por exemplo, tinham um potencial de crescimento muito maior. Um Pokémon como Dracoac, mesmo no nível Elite, ainda não tinha terminado de evoluir. Assim, treinar um Pokémon cujo potencial supostamente já havia sido esgotado, especialmente um do tipo inseto, exigia algo especial.
seja um método de treinamento único ou um talento excepcional para identificar tipos de Pokémon. Tornar esses Pokémon fortes não era por acaso. Claramente, Dalton não era apenas mais um catador do deserto. Eu também não queria criar Pokémon do tipo inseto, disse Dalton sombriamente, com amargura na voz. Eles crescem rápido e morrem na mesma velocidade. Meu primeiro time se foi em poucos anos. Ele sacudiu bruscamente o pesquisador que segurava, reconduzindo a conversa ao assunto em questão. Eu quero Pokémon bons com linhagens fortes e alto potencial. Dois do tipo dragão, pelo menos capazes de alcançar o nível elite. Esse é o preço que esses pesquisadores pagam. Continue sonhando. Antes que Shiro pudesse responder, alguém atrás dele gritou com raiva. Ele lançou um olhar ao homem, depois voltou-se para Dalton e respondeu calmamente: Eles não valem tanto assim. Ao ouvir essas palavras, o pesquisador que estava sob o domínio de Dalton começou a se debater violentamente, com gritos abafados escapando por trás da mordaça enfiada em sua boca. Com um sorriso, Dalton arrancou o pano da boca do homem e disse: Diga a ele se você vale a pena ou não. Ao homem, o mesmo pesquisador alto e moreno de antes, ofegou antes de gritar: Temos dados cruciais sobre as ruínas. O presidente Rose deu ordens espessas. Devem ser entregues a. Antes que ele pudesse terminar, Tiro interrompeu bruscamente. Os dados estão no equipamento. Com você ou sem você, não faz diferença. Capítulo 98 Negotiation. Os instrumentos nas tendas ainda estão intactos. Sempre podemos encontrar alguém que saiba usá-los. Então, por que precisamos de você? O tom de Shiro era leve, quase desdenhoso. A boca do pesquisador se abriu em descrença, mas nenhuma palavra saiu. O pesquisador de cabelos castanhos virou a cabeça na direção de Dalton, seus olhos perguntando silenciosamente: Você realmente deixou os instrumentos intactos? Vocês não deveriam ser treinadores selvagens e caçadores de Pokémon? O rosto de Dalton escureceu quando ele enfiou o pano de volta na boca do homem e agarrou a gola da camisa dele com força. Por um instante, ele ficou em silêncio, incapaz de responder à acusação silenciosa. De volta ao acampamento em Stone City, o mesmo pesquisador o havia alertado de que isso poderia acontecer. Mas Dalton não esperava que algumas palavras casuais de Shiro tornassem todos os dados que haviam coletado inúteis. Não havia tempo para se arrepender de não ter destruído tudo. Ele simplesmente puxou o pesquisador pelo pescoço e rosnou friamente: Eles ainda são úteis. Caso contrário, conhecendo você, já teria enviado seus Pokémon para nos exterminar. Não me importo com o que você diga. Eu só quero dois Pokémon do tipo dragão. Me dê eles ou não. Antes que alguém pudesse falar, Shiro deu um passo à frente, erguendo uma Pokébola. Nem pensar. Atrás dele, os treinadores de Macrocosmos reagiram instantaneamente, segurando suas próprias Pokébolas, prontos para a batalha. Em contraste, os treinadores selvagens de manto amarelo começaram a hesitar. Alguns até recuaram. Tiro já conseguia imaginar como as coisas aconteceriam se uma briga começasse. Pelo menos metade deles soltaria seus Pokémon só para fugir. Dalton também entendeu isso. Seu braço tremeu levemente. Ele estava envolvido demais para recuar. 100.000 Pokédólares por pessoa, disse Shiro calmamente. 8 pessoas são 800.000. Algumas dezenas de milhares para cada um dos seus homens. É mais do que suficiente para dividir. Assim que ele terminou, o homem baixo e atarracado ao lado de Dalton entrou na conversa com entusiasmo. É isso aí, chefe. Esses pesquisadores não valem muita coisa mesmo. Eles não têm nada de valor com eles. São só algumas vidas. Cala a boca, Camille. Fugiu Dalton, girando nos calcanhares. Ele sabia muito bem que os pesquisadores valiam muito mais do que algumas centenas de milhares. Só não sabia como fazer os outros enxergarem isso. Atrás dele, o grupo heterogêneo de treinadores selvagens já começava a vacilar. Camille recuou imediatamente, encolhendo-se. Os outros, cerca de 12, seguiram o exemplo, afastando-se com olhares incertos. Dalton ficou paralisado por um segundo. Virou-se e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Diante dele, quase 20 treinadores de macrocosmos avançaram, com pokébolas brilhando em suas mãos. A mensagem era clara: eles lutariam se ele não concordasse. Do fundo da multidão de treinadores frenéticos, um homem rechonchudo gritou: Chefe Dalton, você é um nome respeitado na natureza, um dos poucos treinadores de elite de Galar. Você não precisa desse tipo de Pokédólar. Tenha um pouco de piedade de nós. Sim, ele tem razão. Com essa quantia, podemos comprar Pokébocos para meses. Pode pegar, chefe. Vamos lá, aceite o acordo. O rosto de Dalton se contraiu. Rugas se espalharam por sua cabeça brilhante e calva, em formato de ovo.
Preso entre os dois lados, sem ter para onde recuar, ele finalmente gritou: Lutar. No instante em que a palavra saiu de sua boca, um suspiro coletivo de alívio percorreu os dois lados. Dalton acrescentou rapidamente: Mas eu quero 1 milhão de Poké-dólares. Dinheiro na mão, aí eu deixo eles irem. Tiro nem se deu ao trabalho de negociar. Assentiu com a cabeça e tirou um maço de notas, totalizando 1 milhão. Conforme o pagamento mudava de mãos, os treinadores selvagens começaram a desamarrar os pesquisadores. Um a um, eles os jogavam para o alto e a cada vez, Dalton recebia uma parte do dinheiro. Todas, exceto a última. Dalton segurava firmemente o pesquisador de cabelos castanhos. Tiro ergueu uma sobrancelha, fazendo um gesto para que ele soltasse o homem. Não confio em você, explicou Dalton, dando um passo para trás com cautela. Assim que eu o entregar, o que te impede de vir atrás de nós? Deixe meus homens irem primeiro. Eu saio por último. Tiro fez uma pausa e, em seguida, assentiu lentamente com a cabeça. Claro. Antes mesmo que a palavra tivesse saído completamente de seus lábios, os treinadores selvagens se dispersaram como Pokémon pássaros assustados. Alguns alçaram voo em Pokémon do tipo voador. Outros dispararam em Pokémon do tipo terrestre, desaparecendo pela areia com velocidade incrível. Entre eles estava o rechonchudo Brão. Ele soltou seu Hippowdon, puxou seu parceiro, caminhou para cima dele e ainda encontrou o tempo para gritar de volta para Dalton. Você é demais, chefe. Quando voltarmos à cidade, o jantar é por minha conta. Com isso, seu Hippowdon levantou uma tempestade de areia e desapareceu. Dalton simplesmente curvou os lábios num sorriso gélido, recuando lentamente, passo a passo. Vendo que Shiro não se movia para persegui-lo, ele recuou até estar a cerca de 20 metros de distância. Então, com um grunhido, empurrou o pesquisador para o lado e libertou seu Pokémon. Vamos lá, por Betty. Um clarão de luz vermelha revelou um Pokémon semelhante a um besouro. A parte inferior do seu corpo lembrava uma forma humanoide com membros com garras, enquanto a parte superior das costas ostentava uma carapaça vermelha que se assemelhava a uma joaninha de 7 pintas. Bom, uma onda de intensa energia psíquica irrompeu do corpo de Orbetley, envolvendo Dalton e erguendo-o do chão. Num instante, ele voou para longe da cena. Ao mesmo tempo, alguns membros da B5, trajando uniforme cinza, correram e puxaram um pesquisador caído para um local seguro. Tiro observou os treinadores selvagens se dispersarem em todas as direções, desaparecendo de vista. Assim que se certificou de que haviam ido embora, virou-se e voltou para a tenda com Marvin e os outros. O último dos seus problemas finalmente havia sido resolvido. Agora, tudo o que restava era esperar o retorno de Leon e Gareth e que os Pokémon do tipo Terra desocados se reassentassem sob as areias. Assim que isso acontecesse, a tempestade de areia que assolava as Tonsid há dias desapareceria completamente e as trocas poderiam ser retomadas normalmente. Em pouco tempo, todos haviam retornado ao acampamento. Com o rugido dos motores ligando um após o outro ao fundo, a unidade B5 começou a se preparar para sair. Aproximadamente 10 minutos antes, o estranho campo magnético que cobria todo o deserto Stonseed havia se dissipado. As comunicações finalmente foram restabelecidas. Mensagens do quartel-general começaram a chegar em grande número, solicitando atualizações e confirmando que reforços estavam a caminho. Tiro fez um breve relatório sobre a situação e, em seguida, entrou na tenda para esperar. Lá dentro, os pesquisadores organizavam freneticamente seus equipamentos e dados, reclamando sem parar em voz baixa. A maior parte da reclamação se resumia a como todos haviam sido amarrados durante o incidente e arrastados para aquela confusão sem motivo algum. Tiro ignorou as reclamações deles. Sentou-se em silêncio numa cadeira de canto e libertou Corvisquire da sua Pokébola, embalando delicadamente o pássaro nos braços enquanto o examinava. Uma janela de dados apareceu diante de seus olhos. Nome: Corvisquire. Tipo: voador. Nível: 33 avançado. Habilidade: peitorais grandes. Item segurado: nenhum. Que legal. O Pokémon pássaro estreitou os olhos, satisfeito, enquanto Shiro acariciava suas penas. Desde sua evolução, ele havia crescido muito, como uma criança que de repente se torna adulta. Shiro não o segurava assim desde então, mas Corvisquire ainda ansiava por brincar e passear com ele da mesma forma que Growlithe fazia. Que pena. Shiro encarou os dados, pensativo. Se ao menos eu tivesse um sistema que pudesse aumentar os níveis com um toque. Nesse instante, uma voz alta ecoou de fora da tenda. Yon está de volta. Capítulo 99. Neumission. Yon está de volta. Assim que a voz soou, Shiro se levantou,
colocou o Corvisquire delicadamente em seu ombro e afastou a cortina para sair da tenda. Para além das muralhas em ruínas, no deserto que brilhava levemente em tons de vermelho sob o pôr do sol, nessa travava uma batalha acirrada com Marvin. Ela usava Drenal enquanto seu oponente havia liberado seu Mister. E suas forças eram praticamente iguais, então a batalha não terminaria muito rápido. Pelo menos assim, eles poderiam evitar serem aniquilados instantaneamente por Alistair ou esmagados pelo Hyperior e Dracoac absurdamente poderosos de Shiro. A partir de hoje, a contagem regressiva para o desafio da academia começaria de verdade. Em breve, eles teriam que enfrentar seus rivais designados e, eventualmente, os próprios líderes de ginásio na Copa dos Campeões. Precisavam aproveitar cada momento para ficarem mais fortes. Shiro lançou um olhar rápido para a partida e viu Marvin em apuros, claramente prestes a perder. Ele não se demorou. Sua atenção voltou-se para o oeste, seguindo os gritos que haviam agitado o acampamento. Ali. Aquele é o leão com o Charizard dele, certo? E o capitão Gareta está com ele, gritou um dos membros do B5. O sol pairava baixo no horizonte, amarelo pálido e quase translúcido. Um halo vermelho brilhante desabrochava no ponto onde o céu encontrava a terra, banhando grande parte do mundo em um tom crepuscular, noturno. Um pequeno ponto preto parava acima do sol brilhante, crescendo gradualmente. Suas asas batiam lentamente, tornando-se vagamente visíveis através da luz dourada. Quando os últimos vestígios de vermelho desapareceram do céu, a figura emergiu por completo, Charizard. Leon e Garita eram claramente visíveis em suas costas enquanto ele planava em direção ao acampamento. A poderosa estrutura laranja do Pokémon do tipo fogo cortou o ar sem esforço, pousando suavemente na frente de Shiro com uma rajada de vento quente. Leon e Garita saltaram imediatamente. Charizard soltou duas labaredas pelas narinas e permaneceu imponente atrás de seu treinador. Está feito. Todos os Pokémon selvagens foram encurralados no subterrâneo, disse Leon, coçando seus cabelos roxos despenteados e soltando um longo suspiro. Uma pena que tenhamos descoberto tarde, já que aqueles caras não disseram uma palavra no começo. Às vezes, é preciso usar os punhos para descobrir a verdade, respondeu Shiro. Então perguntou: Então, esta missão está considerada concluída? O presidente Rose tem mais alguma coisa planejada? Yon fez uma pausa, pensando por um momento antes de balançar a cabeça e esboçar um sorriso cansado. Eu também preciso voltar. O presidente me disse que tenho que ganhar a Copa dos Campeões, custe o que custar. Ayan não é um adversário fácil. Ele se virou para ir embora com um aceno casual, mas depois de dar apenas um passo, parou, como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer. Olhando para trás, seus olhos brilharam com uma faísca de energia. Ouvi dizer que você capturou um Dracoac de nível Elite. Estou ansioso para batalhar com você algum dia. Após dizer isso, ele ergueu a mão em despedida e subiu nas costas de Charizard. Shiro e Gareth ficaram em silêncio, observando o majestoso Pokémon alçar voo. Assim que sua silhueta desapareceu na escuridão, eles se viraram e caminharam lado a lado em direção à tenda. Eu perdi mesmo. A voz de Marvin veio de perto. Ele estava com as mãos na cabeça, frustrado, dando um tapa leve nela enquanto gemia incrédulo. A batalha com Nessa havia terminado, e claramente não a seu favor. Ele provavelmente desejava que nunca tivesse acontecido. Ele e Nessa sempre disputavam a última posição da equipe. Agora, com a vitória dela, ela subiu uma posição e Marvin ficou oficialmente em último lugar. Nessa lembrou-se de seus Pokémon com uma mão na cintura. Ela ignorou a frustração de Marvin e voltou para a tenda sem dizer uma palavra. Essa missão nos custou caro, disse Gareth em voz baixa enquanto caminhavam. Perdemos metade dos nossos Pokémon durante a exploração subterrânea. E mesmo tendo evitado baixas por um tempo, alguns ainda morreram na caverna de cristal. Shiro não respondeu de imediato. O que ele poderia dizer? Criticar o presidente Rose por suas decisões desumanas? No fim, ele ofereceu algo simples. Sinto muito pela sua perda. Gareth assentiu com a cabeça e entrou no carro que o esperava ali perto. Quando o veículo partiu, ele acenou em despedida pela janela. Shiro observou o último veículo desaparecer na distância e, de repente, percebeu algo. Estere, como eles iriam voltar? Como eles chegaram aqui, afinal? Ah, é verdade, aqueles dois velhinhos do Esquadrão A5 os trouxeram de táxi voador. Então, onde foi parar o passeio deles em Corvick Knight? Ainda confuso, Shiro pegou o seu comunicador trêmulo e abriu a última mensagem. No topo estava uma da vovó Shai. Shiro, embora o ataque dos Pokémon selvagens tenha sido controlado, sua missão ainda não terminou. Algo importante acontecerá amanhã. Apenas fique aí esta noite.
PCH Shiro fez uma careta. Só de ler aquilo, seus dentes já doíam. Aquilo era o meio do nada, sem nenhuma proteção. Será que a vovó Shai realmente achava que era seguro deixá-los ali daquele jeito? E se alguns bandidos aparecessem? Ou pior, se um Pokémon selvagem e perigoso atacasse no meio da noite? Com uma expressão carrancuda no rosto, Shiro olhou ao redor, aproveitando os últimos raios de sol para inspecionar o acampamento. Para ser justo, o Esquadrão B5 escolheu um local excelente. As tendas foram montadas dentro de antigas paredes de pedra, o que ajudava a bloquear o vento. O solo ainda tinha pedaços da fundação original, então havia pouco risco de Pokémon do tipo Terra selvagens cavarem por baixo e as espalharem enquanto dormiam. Pouco tempo depois, o sol desapareceu completamente no horizonte. As estrelas apareceram uma a uma espalhadas pelo céu como diamantes sobre veludo. Tiro soltou um suspiro lento e acendeu uma pequena fogueira na beira do acampamento. Em seguida, libertou seus Pokémon e sentou-se com eles para jantar. Enquanto comia, ele aproveitou a oportunidade para verificar os níveis de cada um deles. Dracoac ficou em primeiro lugar, nível 55, nível Elite. Em seguida veio o Imperior, nível 49, nível Ginásio. Depois, Corvisquire, nível 33, nível Avançado. Gastly estava no nível 24 e Growlithe no nível 25, ambos nível intermediário. O pequeno Drape estava no nível 21, também nível intermediário. Quanto ao Sableye LV52, Shiro já o havia descartado. Ele planejava vendê-lo. Tinha um temperamento ruim, não obedecia e, honestamente, não valia o esforço. Nada parecido com o cooperativo Dracoac. Dado o ritmo atual, treinar Gastly e Growlithe até o nível avançado antes do desafio de ginásio não foi muito difícil, se ele conseguisse fazer Corvisquire evoluir e alcançar o nível de ginásio. Provavelmente não vale a pena. Shiro afastou o pensamento antes que ele se instalasse. Sim, Corvisquire estava perto. Com treinamento e recursos suficientes, provavelmente conseguiria atingir o nível 38 e evoluir rapidamente. Isso poderia impulsioná-lo além do seu estágio atual. Mas Shiro não queria um Corviknight que desperdiçasse seu potencial no momento da evolução. Ele queria um parceiro que pudesse continuar crescendo, não um que atingisse o ápice muito cedo. Não havia perigo iminente no momento. Assim que retornassem ao quartel-general, Shiro planejava dar uma Everstone a Corvisquire, deixá-lo permanecer no nível avançado por mais um tempo, para que acumule forças até o limite máximo e então evoluir. Sonar. Growlithe foi o primeiro a terminar de comer e, sem aviso prévio, saltou para os braços de Shiro. 80 quilos de músculos e pelos se chocaram contra ele, mas Shiro pegou o cachorro em um movimento suave, aconchegando-o contra o peito e acariciando sua barriga quente. O Pokémon do tipo fogo chutou as pernas e rolou pelo chão, debatendo-se como uma criança mimada. Corvo, corvo. Corvisquire bateu as asas e pousou confortavelmente no ombro de Shiro, alisando suas penas com uma facilidade prática. Gastly. Gastly já estava meio adormecido, caído no chão como um balão murcho. Drape flutuou até ele, o pegou delicadamente com a boca e começou a circular Shiro em círculos lentos. Então, subiu e, brincalhona, jogou Gastly para o ar. Ah! O grito de pânico foi instantâneo. Gastly desapareceu de volta para sua Pokébola com um dramático chiado de vapor. Tio deu uma risadinha e balançou a cabeça, um sorriso cansado, mas satisfeito, se espalhando pelo seu rosto. Capítulo 100 Morning Exercise. O tempo passou rápido. Os Pokémon apreciaram aquele raro momento de paz e descanso. Mas por volta das 8 da noite, o impulso natural de seus relógios biológicos fez com que Shiro e sua equipe voltassem para a tenda para dormir. Enquanto isso, Marvin continuava treinando com Alistair, e Nessa estava na beira do acampamento, cozinhando ao lado de seus Pokémon sob o céu tranquilo do deserto. A noite foi se aprofundando lentamente e, por fim, chegou ao fim. Na manhã seguinte, Shiro levantou cedo para arrumar as malas e limpar tudo. Sabendo que provavelmente ficariam na natureza por algum tempo, ele se preparou com artigos de higiene pessoal, um saco de dormir e tudo mais que pudesse precisar. Depois de um banho rápido e um café da manhã simples compartilhado com seus Pokémon, ele pegou seu comunicador. Ainda nenhuma mensagem sobre o encontro. Ele olhou a hora. Eram apenas 6h32 da manhã. Perfeito. Vamos encontrar alguns Pokémon selvagens para batalhar, murmurou ele, saindo da tenda e libertando Corvisquire. O pássaro surgiu com um grito agudo, agarrou os ombros de Shiro com força e alçou o voo com uma poderosa batida de asas. Eles sobrevoaram as ruínas das muralhas e esculturas de pedra atrás do acampamento.
Abaixo deles, dunas douradas se estendiam infinitamente até onde a vista alcançava. Ocasionalmente, algumas rochas retorcidas e pequenas árvores ressequidas surgiam à vista, mas logo desapareciam na névoa de areia trazida pela brisa matinal. Não parecia haver nenhuma planta semelhante a cactos por perto. A maior parte da vegetação consistia em finas e murchas lâminas de grama amontoadas perto de rochas ou árvores secas. Shiro mantinha um olhar atento, procurando o Pokémon selvagem perfeito, um com nível decente, mas com força fraca. Algo ideal para treinamento. Em pouco tempo, ele notou um pequeno grupo de Geodude disfarçados de pedras enterradas na areia. Eram 5. A forma como as pedras redondas estavam agrupadas parecia um pouco artificial demais, então Shiro usou sua habilidade de escaneamento e descobriu sua verdadeira identidade. Cada Geodude estava um pouco acima do nível 20, mal chegando ao nível intermediário, excelentes oponentes para Growlithe. Ele tocou na garra de Corvisquire. O pássaro compreendeu imediatamente e dobrou as asas, mergulhando rapidamente em direção ao solo do deserto. Pac! A poucos metros do chão, Tiro saltou. Suas botas afundaram na areia macia com um estalo seco. Vai, cresce! Uma Pokébola vermelha e branca voou em direção ao grupo de Geodude e Growlithe saltou para fora dela com um lampejo vermelho. O cachorro olhou em volta confuso, sem entender o que estava acontecendo. Latiu 2 vezes e começou a pular em círculos, perseguindo o próprio rabo. Corvisquire. Lá de cima, Corvisquire soltou um chilreio agudo para lembrar Growlithe de que era a hora da batalha. Lunar. O Pokémon do tipo fogo ainda não entendia, mas o barulho já havia acordado o Geodude adormecido. Os 5 se ergueram com seus bracinhos curtos e fixaram os olhos no filhote desavisado. Growlithe, vire-se. Use mordida. Tiro gritou bem a tempo. Ainda intrigado, Growlithe virou a cabeça mesmo assim. Energia escura começou a se acumular em sua boca, formando as presas características de mordida. Geu. Os Geodudes gritaram em uníssono. Eles não se intimidaram ao ver os dentes à mostra de Growlithe. Em vez disso, se espalharam e começaram a circular, formando um semicírculo frouxo ao redor do oponente. Growlithe de repente se viu cercado, incapaz de escolher um único alvo para morder. Por ser do tipo fogo, Growlithe naturalmente ficava em desvantagem contra Pokémon dos tipos terra e pedra, como Geodude. Os golpes de fogo causavam apenas metade do dano. E ora ainda, ataques dos tipos terra e pedra podiam causar o dobro do dano. Em uma situação como essa, o cachorro praticamente não tinha chance de usar seus pontos fortes. Mas a vantagem de Growlithe não se resumia apenas às chamas. Enquanto o Geodude líder se encolhia em uma bola compacta, preparando-se para um ataque rollout, Shiro gritou: Growlithe, comece a correr. Embora parcialmente cercado, Growlithe não hesitou. Suas pernas se moveram com um impulso e Mordida ainda carregava o ataque em suas mandíbulas. Graças a todo o treinamento com pesos e exercícios de velocidade, Growlithe se movia com uma velocidade impressionante, tão rápida que se tornava um borrão como um raio de vento alaranjado. Use mordida no Geodude da extrema direita. Tiro gritou novamente. Growlithe cruzou a areia num instante, um borrão na borda da formação de Geodudes. Com um rosnado baixo, investiu contra o mais à direita, suas mandíbulas envoltas em energia escura. Os dentes cravaram-se na superfície rochosa da cabeça do Geodude desavisado. Geo. O Geodude uivou de dor. Seus braços rochosos se agitavam para cima e para baixo em pânico, incapazes de alcançar o cachorro que o agarrava pela cabeça. Geo. Geo. Ao mesmo tempo, os outros 4 já estavam fervendo de raiva. Eles miraram em Growlithe, que estava atrás do companheiro ferido. De repente, se encolheram em posição fetal e se lançaram pela areia em um rolamento sincronizado. Cuspa logo e continue andando, ordenou Shiro. Os 4 Pokémon que rolavam ainda estavam a mais de 2 metros de distância quando o que estava nas mandíbulas de Growlithe foi arremessado para o lado, caindo bem em seu caminho. O obstáculo repentino os obrigou a parar e o cachorro desapareceu de sua vista. O borrão laranja cruzou o campo de batalha mais uma vez, deixando para trás Pokémon do tipo Pedra confusos e atordoados. Cada vez que tentavam usar o rolamento, acabavam mirando uns nos outros ou, pior, em nada. Use a mordida de novo. Escolha a da extrema esquerda. Tiro repetiu a mesma tática e Growlithe obedeceu ao comando. Outro Geodude na extremidade do grupo foi subitamente agarrado pelas mandíbulas do tipo fogo. Os outros ainda estavam atordoados. Quando reagiram, Growlithe já havia desaparecido novamente. Geo. O Geodude mordido rolou no chão de dor. Não estava inconsciente, mas sua vontade de lutar estava claramente quebrada.
Os três restantes perceberam que a situação estava se voltando contra eles. Rapidamente, reagruparam-se e usaram o rollout em conjunto, fugindo lado a lado na mesma direção. Tiro estreitou os olhos. O rollout era um movimento do tipo pedra. Com a força atual de Growlithe, ele não conseguiria bloquear aquele tipo de investida, nem precisaria. Ele rapidamente gritou antes que o cachorro pudesse se colocar na frente do trio que rolava. Pare. Já chega. Plot. Growlithe parou bruscamente, depois voltou para o lado de seu treinador, ofegante, mas orgulhoso. Tiro deu um tapinha gentil no filhote, tirou dois pokéblocs do tipo fogo de sua bolsa e os ofereceu na palma da mão. E aí, como foi? Sua primeira batalha, o que você achou? Growlithe latiu alegremente, com o rabo abanando freneticamente. Chegou até a apontar o focinho para o Geodude em fuga, como se pedisse para persegui-lo também. Achou. Tiro sorriu. Ele havia criado com sucesso um ciclo de feedback positivo entre Growlithe e o combate. Enquanto continuassem treinando e lutando, o tipo fogo ficaria cada vez mais ansioso para vencer. Isso o prepararia para a fase competitiva. Mas se tornar tão preparado para a batalha e adaptável quanto Corvisquire levaria tempo. Um longo caminho os aguardava. Com Growlithe ao seu lado, Shiro passou pelos dois Geodude que ainda fingiam estar inconscientes e continuou caminhando. Esses Pokémon selvagens podem não ter sido muito fortes ou inteligentes, mas seus instintos de sobrevivência eram sólidos. Fingir-se de morto e fugir em grupo eram apenas dois de seus truques. Ataques coordenados, em especial. Contra um Growlithe menos treinado, teria sido quase impossível impedir todos eles. É claro que, se tivessem pressentido uma força esmagadora antes, aqueles Geodude provavelmente teriam fugido assim que Growlithe apareceu. E se tivessem um treinador, teria sido muito mais difícil para Growlithe vencer. Com as marcas deixadas na areia, o treinador poderia ter previsto facilmente os movimentos do tipo fogo.